Gente, ela fazia sobrancelha dentro do banheiro. Foi aí que tudo começou. Foi aí que tudo começou. Olha, conta pra nós, assim. Ó, eu me formei em turismo, daí eu comecei a trabalhar nessa empresa. Durante uns 3 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir que já não era mais aquilo, que era aquele, uma prisão, né, então não tinha, assim, um propósito. E aí, eu queria sair, fazer uma transição de carreira, eu só não sabia o que eu ia fazer ainda, mas eu sabia que era cuidar de pessoas. Fiz o meu primeiro curso de design, né, de sobrancelhas, e postei no Facebook, aquelas fotinhas que ainda era bem feinha, que você olha e fala: "Meu Deus", né, mas todo mundo amou. Aí a mulherada do serviço: "Eu quero, eu quero". Eu falei: "Meu Deus, como que eu vou fazer, né?" Nas sobrancelhas não dava, porque eu trabalhava das 9 às 18. Eu falei: "Ah, tem que encaixar", e a maioria daquelas pessoas morava em São Paulo, bem de longe. Então eu falei: "Ah, bom, não pode fazer outra atividade ali no dentro do horário de trabalho, aí tinha que ser no horário do almoço". E aí, o melhor lugar, ele tinha um banheiro que era bem grandão, assim, bem o menos frequentado, né, que era mais tranquilinho, colocava ali a bolsinha em cima da pia e a pessoa em pé. Aí eu fazia Em elas em pé, pé, nem para marcar sentar no vaso marca sanitário, não, era em pé mesmo. dependendo do horário, a gente sentava. Por exemplo, se fosse numa pausa do café, à tarde, a gente ia escondidinha dentro, fechava, colocava no colo das meninas e ia fazendo sentadinha. Mas, normalmente, quando era na hora do almoço, entrada ou saída, fazia em pé. Tanto que eu acostumei a visualizar a sobrancelha em pé. Até hoje eu trabalho ali, eu marco, faço a marcação tudo bonitinho. E a minha conferência 100% eu vou de frente e eu olho, porque eu acostumei. Fiquei mais ou menos uns 6 anos fazendo em pé. Fazendo em pé, então você Aham, consegue ver o melhor ângulo o da melhor ângulo. sobrancelha quando você olha e a pessoa tá de Tá. gente, olha que incrível, tá vendo? De uma sobrancelha passou para outra, como é que foi o crescimento disso? Foi, uma pessoa viu, aí eu ia postando os antes e depois, muita gente ia me chamando, só que o marketing maior era todo mundo que entrava no banheiro: "Que vocês estão fazendo?". Todo era muito engraçado, a E gente tinha já muita mulher lá? tinha muito, era sei lá, 70% mulher. Eu fiquei, assim, muito famosa, porque uma ia falando pra outra e elas começaram a ver e todo mundo que entrava no banheiro: "Ai, eu quero, ai, eu quero, eu quero". E eu fazia uma reconstrução de sobrancelha, então pessoas que era muito fininha, eu fui reconstruindo essa sobrancelha pra deixar uma sobrancelha mais Mais grossa, grossa. elas foram se apaixonando. E aí, com o tempo que fui, assim, ficando muito conhecida, comecei a fazer no jardim. Lá tinha um espelho d'água, umas árvores, um jardim, a gente sentava lá no banquinho, meia horinha ali eu comia correndo e meia hora, sobrancelha, Fazer todos sobrancelha. os dias. Aí abri uma planilha no Excel e comecei a atender, assim, muita gente mesmo. E, E sabe, aquela como que loucura. foi o ganho disso, a lucratividade disso? Estava valendo a pena? Você tinha o seu trabalho e nos horários vagos, você imagina, horário de café, então, ó, quem quer faz, quem não quer, arruma Arruma desculpa. desculpa. Então, você não arrumou desculpa, foi fazer a sobrancelha e foi no boca a boca, Boca a boca. que realmente é muito importante ainda, apesar das redes sociais, o boca a boca, quem indica, ainda é muito importante, né, Muito Liana? Tem importante. toda uma credibilidade, é diferente quando alguém te indica alguma coisa. E assim você foi crescendo e se tornando conhecida. E o ganho, a lucratividade disso? Menina, foi assim, uma ascensão muito grande, porque eu já de uma pessoa na época eu acho que eu cobrava R$ 23 na sobrancelha, porque era um hobby, né, eu não precisava, tipo, trabalhava, ganhava bem Aham. lá onde eu trabalhava. E aí era um hobby, então eu cobrava ali um precinho ali só pra, né, e aí eu gostava de fazer, era um negócio que eu gostava. E aí elas pediam, então assim, de uma sobrancelha no almoço eu passei a fazer 2 antes de entrar, uma no café da manhã, na pausa da manhã, uma no almoço e às vezes 3 na hora de sair. Tinha dia que eu fazia 7, 8 sobrancelhas no dia. E Uau! ainda fora, depois dessas pessoas ali do trabalho, outras pessoas ficaram sabendo que tinha uma dona de um restaurante, que é ali na Juruá mesmo, queria que eu fosse, aí eu fiz a dela no restaurante, pronto. O pessoal do prédio dessa empresa começou a ficar sabendo, aí eu fui para o jardim do estacionamento desse prédio, aí comecei a atender mais gente fora da empresa. Aí tinha hora que eu não Gente, dava que conta, não dava não conta dava de conta, atender não as dava conta. meninas. Uhum.